todos os autistas, independente da idade, eles vivem um mundo imaginário. Nesse mundo imaginário, eles vivem eles têm amigos imaginários, personagens preferidos, eles constroem as próprias regras desse mundo imaginário, eles têm o hiperfoco. Então, eles têm dificuldade de viverem no nosso mundo real, que é totalmente diferente do mundo imaginário deles. Então, o autismo em si nada mais é do que um déficit na comunicação e na interação. Claro, tem autistas que o déficit, que a dificuldade é muito maior. Tem outros que a dificuldade é menor. Então, é preciso trabalhar segundo a necessidade de suporte que o filho autista está precisando. Lembrando sempre, como eu já falei lá no evento, né? Respeitando o tempo do filho. Isso é importantíssimo, respeitando o tempo, né? Porque quando você respeita o tempo do seu filho autista, você consegue desenvolver ele muito mais rápido do que se você ficar apressando, apurando e querendo que ele demonstre sinais de desenvolvimento e de evolução muito mais rápido, com uma certa pressão, né? Então é preciso respeitar o tempo do seu filho autista. E eu expliquei lá nesse evento da importância de você trabalhar sempre começando pela comunicação. Quando você consegue se comunicar com o seu filho autista, você consegue trabalhar todas as habilidades que você precisa trabalhar com ele. Seja a interação, seja comportamentos, atividades de autocuidado, ajudando ele a alcançar a independência. Se você consegue desenvolver, inclusive, uma rotina saudável. Por quê? Porque numa rotina saudável, todo autista gosta, se sente confortável numa rotina. Porém, precisa ser uma rotina saudável, não uma rotina com estresse, né? E para isso, quando você consegue desenvolver todas essas habilidades, você está ajudando o seu filho a alcançar independência, a ter autonomia. Claro, dentro da faixa etária dele. Então, se o seu filho autista é criança, está na primeira infância, tem as habilidades que ele precisa desenvolver dentro da faixa etária dele. Se você recebeu o diagnóstico do seu filho e ele já é adolescente, então vai precisar desenvolver dentro do que ele consegue dentro da faixa etária, né? Ou adulto, enfim. Mas sempre começando pela comunicação. É muito importante. E para você começar pela comunicação, você precisa aprender a entrar, acessar esse mundo imaginário do seu filho, que é o que eu estava falando antes, né? Então você consegue trabalhar a fala, desenvolver a fala, caso ele seja não verbal. Você consegue desenvolver melhor a fala dele, se ele for, ele consegue produzir algumas palavras, algumas sílabas, mas você entende que ele já poderia estar construindo frases, fazendo perguntas, contando histórias, e ele ainda não consegue. Ou até mesmo, se o seu filho fala e fala pelos cotovelos, mas ele também tem dificuldade na comunicação. Por quê? Porque ele tem dificuldade em expressar os seus sentimentos. Então, como ele, em algumas situações, diversas situações às vezes, ele não consegue expressar que ele está com medo, que ele está frustrado,
que ele está com raiva, ou indignado, ou com impaciência, ou se sentindo inseguro. Como ele não consegue expressar, ele demonstra isso em comportamentos. E aí você se pega lidando com um filho autista que é desobediente, teimoso, que faz as coisas para te confrontar, para te testar, quando na verdade são apenas comportamentos por causa de sentimentos que ele não está sabendo lidar, que estão ali dentro dele. Então, isso faz parte da comunicação. Quando você consegue entender que por trás dos comportamentos do seu filho existem sentimentos, emoções em desequilíbrio, em desarmonia, mal resolvidas, que nem ele mesmo consegue identificar e entender, quando você consegue perceber e você consegue direcionar o seu filho e ajudar ele a se conhecer e entender esses sentimentos, aí você vai conseguindo direcioná-lo para que ele mude os seus comportamentos. Ou seja, quando ele está com medo, como ele deve reagir? Quando ele tiver muita raiva, como ele deve se comportar? Né? Então, são etapas que você vai trabalhando com o seu filho, desenvolvendo ele e lembrando outra vez, batendo na mesma tecla, dentro do tempo dele, nunca dentro do seu tempo.